Bem-vindo a mais um episódio de Al-Shakar Al-Satlana, nosso Oriente Médio. Estou acompanhado pelo meu querido amigo e colega de longa data, Khaled Abutawami. E hoje o momento do Oriente Médio, o drama, as ameaças, as oportunidades. Gaza, segunda fase. Realidade ou miragem? Por favor, junte-se a nós. Khaled, finalmente estamos na segunda fase. O último refém restante que havia sido morto pelo Hamas e mantido pelo Hamas, Rongavili, foi devolvido. E não há mais vítimas sequestradas, vivas ou mortas em Gaza. E agora começa o verdadeiro teste, porque há uma série de suposições de trabalho sobre as quais você e eu temos conversado há anos que parecem ser muito menos realistas. A abertura de Rafah dos dois lados. Essa é a única passagem à qual Israel não tem acesso direto nem para entrar nem para sair. E parece que isso é uma grande concessão ao contingente egípcio, turco e catariano do Conselho de Paz do presidente Trump. O que você acha? Bem, Dan, quero dizer, estamos à beira da segunda fase, ainda não passamos para a segunda fase. Ainda não vimos nenhuma mudança real acontecendo enquanto estamos sentados aqui conversando. Hoje é quinta-feira. Rafah ainda não foi reaberta, o governo tecnocrático ainda não chegou a Gaza e há muitas coisas que precisam ser finalizadas. No entanto, vamos supor que essas coisas vão acontecer nos próximos dias, e também é possível que elas realmente aconteçam. Primeiramente, quando se trata de Rafah, Israel está dizendo que terá algum tipo de presença, uma presença de segurança, para garantir que o Hamas não use novamente a passagem de fronteira para contrabandear armas, para contrabandear pessoas para dentro e para fora. Isso é muito crucial, é muito importante. Então, a questão de Rafah, que é a passagem de fronteira, é um grande problema. E eu vou te dizer por quê. Porque mesmo que Israel tenha algum tipo de presença lá, não se esqueça que a autoridade palestina também vai ter algum tipo de presença. E o Hamas também. O Hamas terá presença indireta. Resta saber se Catar e Turquia também estarão presentes. No passado, tivemos egípcios, tivemos outros na fronteira, incluindo a autoridade palestina, e isso não impediu o Hamas de usar a passagem de fronteira para trazer armas. Então, precisamos ver que tipo de mecanismo vai operar lá e se isso será realmente eficaz e se vai impedir o Hamas de se rearmar, de se reagrupar. Até agora, aliás, quero dizer, se você olhar para a situação no local, todos os indícios são, e eu converso com muitas pessoas em Gaza, que o Hamas está se rearmando, se reagrupando e, continua controlando muitas das instituições em Gaza. Não estou falando apenas das instituições de segurança, estou falando também das instituições civis. Essas são questões que aguardamos para ver como serão feitas. Então, qual será o papel do governo tecnocrata palestino? Eles dizem que estão aqui para supervisionar a reconstrução de Gaza e administrar os assuntos diários dos palestinos. Mas e a questão da segurança? Como um comitê desses pode operar em Gaza, quando o Hamas é o governante de fato de Gaza, quando o Hamas detém o controle da segurança? Quero dizer, esse comitê vai ter que depender do Hamas para impor a lei e a ordem lá. O Hamas ainda não concordou em se desarmar. Quero dizer, eu ouço quase todo dia declarações de autoridades do Hamas. Ontem à noite foi do Musa Abu Marzouk, um membro sênior do burô político do Hamas. E ele disse que a questão das armas é inegociável, não está em discussão, e se formos entregar nossas armas, isso tem que ser feito através de um consenso nacional entre as facções palestinas. O que significa que o Hamas quer negociar com a Jihad Islâmica Palestina e a FPLP e provavelmente com o Catar na Turquia sobre o futuro de suas armas. E todas essas partes não estão muito interessadas em ver o Hamas desarmado novamente. Temos que esperar para ver. Olha, isso como vai se desenvolver. Eu não acho que alguém saiba, mas depende de quão sério o presidente Trump está. Quero dizer, o presidente Trump é o CEO do Conselho da Paz. Quero dizer, ele é o Mukhtar. Ele é o Mukhtar,
Ele é o novo líder de Gaza e todos estão de olho nele agora. E qualquer decisão que ele tomar será muito importante e vai enviar uma mensagem ao Hamas e a outros palestinos. E se eu fosse o presidente Trump, eu falaria menos e faria mais. Todas essas ameaças, sabe, ameaças recorrentes, não fazem parecer que seja algo sério. Quero dizer, você não pode emitir toda segunda e quinta-feira uma ameaça ao Hamas e um novo ultimato. Eles vão parar de te levar a sério. Ou você mostra para eles que está falando sério e que cumpre o que diz, ou para com todas essas ameaças semanais. É assim que eu chamo. É verdade. Tem muita jogada aqui, mas posso dizer que isso não é brincadeira. O presidente Trump deixou claro, e isso é que o Hamas será desarmado, ele disse isso muito claramente, e haverá uma desmilitarização. Agora, qual é o problema? O problema é a única força. Só as forças de defesa de Israel podem fazer isso. Fica claro que os estados do Golfo e outros membros do Conselho de Paz não farão. Eles não vão enviar nenhum soldado, só a Turquia disse que enviaria, mas isso é um grande problema porque Israel nunca vai aceitar soldados turcos desarmando o Hamas. Sabe, é como um incendiário tentando apagar o fogo, e portanto, basicamente restam cerca de 95 dias, de acordo com as últimas declarações de Jared Kushner em nome do presidente. Até que, se esse governo tecnocrático não chegar a um acordo, não fizer um acordo com o Hamas. Israel está se preparando, aliás. Israel também controla hoje mais 6% de Gaza. Então Israel controla agora cerca de 58, 59%. O Hamas controla 41%, 42%. Então estamos vendo esse tipo de movimento de pressão por parte de Israel, muito além da linha amarela, até onde eles vão encurralar o Hamas. Mas esse vai ser o próximo ponto real, a próxima parada real desse trajeto, por assim dizer. Em Gaza, resta aguardar o que ocorrerá entre Israel e o Hamas, o que ainda vai levar tempo. Eu concordo, mas então, quando falamos em desarmar o Hamas, o que realmente queremos dizer? O que isso significa? Significa que o Hamas vai entregar voluntariamente todas as suas armas? Significa que o Hamas concorda em entregar algumas de suas armas? Ou significa que alguém entra em Gaza e força o Hamas a entregar suas armas? Até agora, acho que estamos falando sobre as duas primeiras opções. Por isso, o presidente Trump segue ameaçando. Ele espera que o Hamas se desarme voluntariamente e isso não vai acontecer. O que pode acontecer, aliás, é que o Hamas entregue algumas armas como fachada, como uma encenação para agradar os americanos e fazer parecer que está havendo algum tipo de desarmamento. E pare de me dizer que o Hamas não pode ser desarmado e que eles já nascem com rifles nas mãos. Não, não, eles não só precisam ser desarmados, o Hamas precisa deixar de existir tanto como força militar quanto como entidade civil e partido político. Além disso, não há espaço para o Hamas no cenário palestino. Isso é algo que o presidente Trump deveria deixar muito claro, ele e o Conselho da Paz. Mas se você está negociando com o Hamas sobre quando vocês vão se desarmar e se talvez possamos incorporar vocês a uma nova força policial palestina. Se aceitarem a solução de 2 estados ou coexistência, concederemos anistia a vocês. Por que você está negociando com o Hamas sobre o futuro de Gaza depois do que o Hamas fez, depois que o Hamas trouxe morte e destruição para seu próprio povo e para Israel? Você precisa ser muito firme e muito claro que depois de 7 de outubro o Hamas não tem direito de existir. Não estamos falando apenas de remover a infraestrutura militar e terrorista do Hamas. O Hamas precisa ser removido dos corações e mentes do povo palestino. Isso exige um processo profundo e completo de desradicalização. Como mencionei e continuo mencionando quase todos os dias, essa é a única maneira de avançar. Isso não se trata de um AK-47 ou uma pistola. Você precisa mudar a cultura. Você precisa extrair a mentalidade e a ideologia da jihad dos corações e mentes das pessoas. Eles não precisam de armas para atacar Israel. Eles podem atacar Israel com uma faca, com um machado, e se não tiverem, vão matar um judeu com as próprias mãos. E é disso que se trata a jihad. Isso é uma jihad. A jihad não precisa de um AK-47, a jihad é algo espiritual. Está dentro de você, é isso que te motiva, é isso que te impulsiona.
E é isso que os ocidentais e provavelmente o presidente Trump não entendem. Você pode tirar todas as armas deles, mas como tirar a jihad dos corações e das mentes deles? Essa é a verdadeira pergunta que precisa ser feita. Ela precisa ser feita e precisa ser respondida. E, aliás, devemos mencionar que você está desempenhando um papel fundamental no que a JCFA chamou de alerta jihad, que é exatamente esse tipo de iniciativa de desradicalização, de expor a jihad em todas as suas formas, ao levantar e não apenas expor, mas também combater, junto com alguns dos nossos outros colegas da JCFA, porque, como você disse tão corretamente, esse é o descompasso entre o Ocidente e o Oriente Árabe. Eles não entendem ou não demonstraram um entendimento profundo sobre a guerra islamista e a jihad. Por isso, acreditam que, ao abrir a passagem de Rafah, o Egito ficará satisfeito. Enviar ajuda humanitária, permitir o que eles chamam de descomissionamento de armas, enquanto provavelmente existem 60 ou 70 mil armas dentro de Gaza. E então, se eles entregarem 20 ou 30 mil, eles acham que fizeram todas essas manobras táticas para fazer o presidente Trump e sua equipe se sentirem muito bem. No fim das contas, isso é jihad, a longa guerra. Isso nunca termina até que haja vitória, até que haja shahada ou sacrifício no altar da morte. Sabe, Dan, ao contrário de muitas pessoas, sempre levei o Hamas e os jihadistas muito a sério e sempre acredito neles quando dizem que isso é uma jihad. Queremos libertar toda a terra, não vamos parar, não vamos entregar nossas armas até que haja um Estado palestino. Não vamos entregar nossas armas enquanto existir a ocupação, ou seja, enquanto Israel estiver lá. Por que não queremos levá-los a sério? Por que continuamos tentando interpretar as palavras deles e dizendo, talvez eles não estejam falando sério, que é só retórica vazia? Não, não, eles estão falando sério. É por isso que precisamos prestar atenção ao que eles estão dizendo. Eu acompanho o Hamas quase desde o primeiro dia, desde que eles foram fundados. E essas pessoas sempre foram muito comprometidas com sua ideologia, sempre foram muito consistentes, muito claras sobre suas intenções. E quando eles dizem que isso é uma jihad, que querem libertar a terra, que querem realizar a resistência armada, eles fazem isso. E nós vimos ao longo dos últimos 36, 37 anos uma jihad contra Israel. Uma vez eram foguetes, depois mísseis, depois atentados suicidas, depois tiroteios de carro, depois esfaqueamentos. E finalmente, 7 de outubro. E se você perguntar ao Hamas sobre 7 de outubro, eles dizem que isso é apenas mais uma fase da jihad. E voltando ao seu ponto, Dan, você mencionou algo ou deu a entender, e isso é muito importante, os ocidentais, ou muitos ocidentais que eu conheço, não entendem isso. Isso não é sobre melhorar as condições de vida das pessoas, não é sobre, sabe, construir hotéis luxuosos e ótimos restaurantes para os palestinos, ou mesmo oferecer empregos. Quero dizer, ok, isso tem um efeito moderador de curto prazo nas pessoas, mas a longo prazo não torna os palestinos mais moderados ou mais pragmáticos em sua abordagem em relação a Israel. A única coisa que muda o coração e a mente das pessoas é a educação, não o dinheiro. E a educação começa em casa, a verdadeira educação. E isso se tornou um problema cultural. Quero dizer, há um problema muito sério entre os palestinos. Eu acredito que há uma geração inteira, ou provavelmente duas, que foi criada glorificando homens-bomba, jihad e morte a Israel e morte à América. E essas são as crenças e ideias que precisam ser removidas dos corações e mentes das pessoas. Provavelmente vai levar mais uma ou duas gerações para fazer isso, mas nós ainda nem começamos. E isso requer líderes corajosos, apenas líderes palestinos corajosos que possam se levantar e dizer: chega. Isso é ruim para nós, não por causa de Israel. Precisamos parar de envenenar os corações e mentes dos nossos jovens. Isso é ruim para nós, os palestinos, antes de ser ruim para Israel. Caso contrário, você só vai criar outra geração de jihadistas, pode jogar todo o dinheiro em Gaza, isso não vai mudar nada. Você está absolutamente certo, Khaled. E isso me leva a uma pergunta. Até que ponto o que você está dizendo é aspiracional ou realista? Quem é esse líder do lado palestino? Nunca vimos um líder assim, ninguém próximo disso. Posso dizer uma coisa.
Aniel Hassan, que foi um dos fundadores do Fatah e esteve envolvido em atos terroristas no final da sua vida. Eu o conheci um pouco e tivemos várias discussões em Jerusalém e ele disse, sabe, mudei completamente minha visão do que eles chamam de resistência armada para a questão do interesse econômico mútuo, o que eles chamam de econômico. Ele não usou a palavra resistência, mas ele chamou de interesse econômico. Foi aí que ele disse, e isso significa construir o futuro da geração jovem e a educação. E ele estava dizendo, e Kanye estava muito sério no final da sua vida, aos 81, 82 anos, e eu fico me perguntando, há mais alguém que você possa identificar que realmente tenha isso? Eu acho que é mais uma visão ocidental sobre a liderança palestina e seu povo, seja na Judéia e Samaria, na Cisjordânia ou em Gaza. Isso é realista? Eu realmente encontro aqui e ali algumas pessoas assim, tanto em Ramallah quanto em Gaza, mas essas pessoas têm medo de se manifestar e eu posso entendê-las. Quero dizer, se você vive sob a autoridade palestina ou o Hamas, pensaria várias vezes antes de se manifestar? Também existe esse medo de enfrentar uma reação negativa da população palestina ou da população árabe, especialmente nas redes sociais. Olha, hoje, se você vai para as redes sociais e ousa dizer algo que, aos olhos deles, é politicamente incorreto, ou se você ousa criticar, você sabe, a incitação entre os palestinos e a doutrinação. Então, em uma hora, você terá 20.000 pessoas condenando você como um agente sionista, como um traidor, como alguém que não representa os palestinos, e você será envergonhado e intimidado. E isso é algo que muitas pessoas têm medo, mas há pessoas muito boas, algumas delas estão nos Estados Unidos, outras estão na Europa. Eu gostaria que eles voltassem e desempenhassem algum tipo de papel positivo, mas por enquanto não vejo uma alternativa ao Hamas e à autoridade palestina. Estamos presos a esses dois poderes. O Hamas é ruim, mas quem disse que a autoridade palestina é melhor? Ambos são ruins de maneiras diferentes e é por isso que os palestinos precisam se revoltar contra a má liderança. Eu venho dizendo há muitos anos, Dan, uma das maiores tragédias dos palestinos sempre foi a má liderança. Liderança fracassada, liderança corrupta, liderança que nunca oferece esperança real, liderança que os priva da ajuda internacional, liderança que os arrasta de um desastre para outro, liderança que os radicaliza diariamente como uma forma de distração da corrupção e de outros problemas internos. E esse é um problema muito sério. O que os palestinos precisam é de uma primavera palestina, e eu disse isso há muitos anos, mas nós não queremos. Como a Primavera Árabe. Bem, aquilo começou bem, mas logo foi sequestrado pela Irmandade Muçulmana. Os palestinos necessitam de mudança de regime. Eles precisam iniciar um processo de autocrítica, precisam se distanciar de todas essas visões negativas, radicais e extremistas. Eles precisam olhar para o mundo e ver que as coisas estão mudando. Quero dizer, essa percepção de vitimização, precisamos nos livrar disso, sabe? Já chega disso. Você precisa assumir responsabilidade, você precisa dizer, estou aqui agora para mudar as coisas, quero começar a trabalhar nos corações e mentes das pessoas. Então podemos falar sobre a economia, mas precisamos de mudanças drásticas, tanto em Gaza quanto na Cisjordânia, caso contrário você não vai avançar. Na verdade, ouvimos hoje mesmo que nossos amigos do Monitor de Mídia Palestino, é o AMAR, Marcos emitiu um relatório que o Departamento de Estado está analisando, você sabe, sancionando a autoridade palestina por continuar com o pagamento para matar, continuando a remunerar jovens homens e mulheres para assassinar israelenses. E você realmente se pergunta, mesmo que Mahmoud Abbas negue e diga que eles não estão fazendo isso. Mas notei hoje de manhã na mídia israelense que é uma questão de dança das cadeiras. Antes era um item orçamentário da autoridade palestina, agora passou para a OLP. Sim. É como pagar por um sistema diferente, não mudou de verdade. E olha, Mahmoud Abbas está andando na corda bamba. Por um lado, se ele cancelar, vai enfrentar uma reação negativa do público palestino. Eles dirão, onde está o dinheiro? Nos dê dinheiro, você é corrupto, está roubando ou cedendo à nossa e à pressão de Israel. Agora, se ele não fizer isso, estará sob pressão dos americanos, de Israel e de outras partes.
Ele está em uma situação muito difícil. Sabe, eu não sei o que vai acontecer com essa questão, mas a situação sob a autoridade palestina não parece boa de qualquer forma. Enquanto o governo Trump fala sobre reformas, ouvimos cada vez mais histórias de corrupção, nepotismo, desvio de dinheiro. E essas histórias estão surgindo, sabe, nas últimas semanas e nos últimos meses. Eu não sei se isso faz parte de uma campanha orquestrada ou algo assim, mas tem algo errado por lá. A gente nem falou ainda sobre a situação política, né? A questão da sucessão. O que vai acontecer no dia seguinte à saída de Abbas, Abu Mazen? O Hussein Sheikh vai assumir? Digo, dá para ver nos bastidores algum tipo de disputa de poder entre os principais dirigentes do Fatah. Muitos deles estão insatisfeitos com a decisão de Abbas de nomear Hussein Sheikh como vice-presidente. Então vamos ficar atentos e observar o que vai acontecer por lá. No final das contas, estou muito preocupado porque se a autoridade palestina entrar em colapso, podemos acabar com anarquia e falta de lei. A autoridade palestina tem muitas forças de segurança, várias forças de segurança. Quem vai comandá-las? E será que essas forças de segurança, sabe, vão se tornar milícias? Há muitas perguntas para as quais não consigo encontrar respostas. Isso não é um bom sinal para a segunda fase, porque a segunda fase do plano de 20 pontos de Trump depende da entrada de ex-autoridades palestinas, atuais autoridades palestinas, pessoas do setor de segurança e político que supostamente deveriam cooptar o Hamas. Sabemos que isso não vai acontecer, o Hamas vai ter que avaliar cada pessoa da autoridade palestina que entrar. E então a estratégia conjunta vai ser criar uma divisão entre Israel, quem agora está em Benetânia e faz parte do Conselho da Paz, junto com Trump e outros. Então, na minha avaliação, vamos ver muita guerra política acontecendo que não vai permitir que esse plano avance. E, de fato, acho que é exatamente isso que tanto a autoridade palestina quanto a Hamas querem. Eles recebem dinheiro e reconhecimento internacional como planejaram Arafat e Mahmoud Abbas nos últimos 50 anos, mas não avançam e depois culpam Israel. Com certeza, quero dizer, veja, tanto o Hamas quanto a autoridade palestina sabem que bilhões de dólares vão entrar em Gaza. E ambos vão fazer um grande esforço para colocar as mãos nesse dinheiro. De uma forma ou de outra, o Hamas concordou em permitir que o governo tecnocrático esteja em Gaza, mas o Hamas terá um governo paralelo. Eles vão estar lá, vão supervisionar, vão monitorar, vão estar no comando e vão usar o governo tecnocrático como uma ferramenta para desvio de dinheiro e para roubar grande parte da ajuda internacional e redirecioná-la para outros fins. A autoridade palestina, por sua vez, também aguarda. Eles sabem que muito dinheiro está chegando e a autoridade palestina quer fazer parte disso. Eles sabem que tem um grande bolo lá, eles querem uma parte disso. Eles sabem que ouvem todos esses planos do Kushner e de outros para reconstruir Gaza e a Riviera e eu não sei o quê. Eles só enxergam dinheiro e dólares, não os interesses do povo, e isso é o que mais importa para eles. É por isso que tudo isso pode levar a uma renovação da rivalidade entre o Hamas e o Fatah ou a autoridade palestina. Isso pode até levar a outra guerra civil, como vimos nos últimos 18 anos entre esses dois partidos. Então, vamos ficar atentos e observar o que vai acontecer. Sabe, acho que já vimos esse filme antes. Já vimos os sauditas nos anos anteriores tentarem ajudar o Hamas e o Fatah tentarem se reconciliar. Vimos a guerra civil durante os anos de Oslo entre Fatah e Hamas. Ao mesmo tempo, Arafat mobilizou ambos de forma muito habilidosa para agir contra os israelenses e negou responsabilidade por certos ataques terroristas. E vejo algo semelhante em relação a esse plano acontecendo em Gaza. Mas, junto com os cataris e os turcos, você não tem o Ocidente, não tem os europeus, mas você tem todos esses outros países como testemunhas. Isso pode rapidamente virar uma grande bagunça sangrenta. Sim, por isso eu disse no começo da semana que a faixa de Gaza não é uma empresa imobiliária que pode ser administrada por um diretor executivo, um conselho de executivos ou um comitê de tecnocratas e figuras políticas. Não funciona assim, a mudança tem que vir de baixo para cima. Você não pode trazer todos esses atores internacionais para Gaza, largá-los lá e dizer, vamos consertar Gaza.
Não funciona assim. Eu teria preferido ver os palestinos se revoltando contra o Hamas. Eu quero ver os palestinos expulsando o Hamas. Isso não está acontecendo, mas sabe por que não está acontecendo? Você já mencionou isso neste programa porque as pessoas não têm confiança de que há alguém no comando. É. Há um vácuo. Há um vácuo. E eles também não sentem que a comunidade internacional está realmente séria em eliminar o Hamas. Eles veem a comunidade internacional negociando com o Hamas sobre o futuro de Gaza. Então, as pessoas estão sendo muito cuidadosas com o que dizem, com o que fazem e estão esperando. Você só verá as pessoas se levantando contra o Hamas quando elas souberem que existe uma vontade muito forte e um plano para destruir o Hamas e se livrar do Hamas. E isso é algo que não está acontecendo por enquanto. Então, eu realmente acho que essa é uma discussão que precisa ser ampliada e compartilhada também com os tomadores de decisão, porque, ao mesmo tempo, Jared Kushner, um jovem muito capaz e habilidoso, fez uma representação em 3D do que ele chama de Nova Gaza, que seria uma cidade futurista de bilhões de dólares. Ao mesmo tempo, há uma desconexão aqui, porque, de fato, a única mudança social séria pode vir de baixo para cima. Você precisa ter 2 milhões de habitantes de Gaza que acreditem na Nova Gaza, e para eles isso é um choque cultural completo. Isso me lembra, Dan, de toda a conversa após a retirada israelense de Gaza em 2005. Se você se lembra, houve toda essa conversa por parte de israelenses, palestinos e outros atores. Vamos transformar Gaza em Singapura do Oriente Médio, vamos convidar os estados do Golfo para construir casas, vamos transformá-la em Hong Kong e tudo será ótimo e as praias serão desenvolvidas. E o que aconteceu em Gaza, você sabe, todos nós sabemos o que aconteceu em Gaza. Então, como você disse corretamente, é preciso que os palestinos estejam envolvidos. E se você quer que isso aconteça, precisa se livrar de todos esses elementos extremistas, todos esses grupos terroristas que estão operando em Gaza. Não estamos falando apenas do Hamas, aliás, há 5, 6 ou 7 outros grupos operando lá. Vai levar muito tempo antes de você começar a falar sobre todos esses projetos grandiosos. Você precisa remover, precisa limpar a área, precisa garantir que não haja terroristas lá. Os investidores não vão entrar em Gaza. Quando eles veem homens mascarados atirando nas pessoas nas ruas e quando percebem que não existe um governo de verdade lá, e quando eles veem que os jihadistas estão no controle, não funciona assim? Com certeza. E Khaled, sabe, o que me preocupa é isso. A criação do Conselho de Paz, o Executivo, o governo tecnocrático e o Executivo, a securitização internacional, uma força de estabilização. Como parte disso, existem 5 órgãos diferentes. Parece uma empresa imobiliária pública americana vestida de diplomacia e o problema é que isso gera expectativas. O mundo inteiro agora espera que essa nova estrutura de Gaza comece a dar frutos quando, na verdade, estamos na mesma Gaza jihadista de antes, mas com as expectativas elevadas. E, no final das contas, isso acaba indo contra o realismo que Israel enfrenta em termos de segurança e sua necessidade de se defender. Por que, então, Israel passa a ser reconhecido como o obstáculo para a paz, como não apenas o obstáculo para a paz, é isso que estou tentando dizer aqui. Por quê? Porque adota uma postura muito realista ao defender seu próprio país, ao lado. E, portanto, o grande abismo entre a expectativa que está sendo criada por este Conselho de Paz e essa visão para o futuro. E o que realmente está acontecendo de forma realista no terreno, no contexto da jihad, cria uma explosão por si só. Sim, quanto maiores as expectativas, maior a decepção. Decepção. E é por isso que precisamos ter muito cuidado. Quero dizer, você publica todos esses planos e dá às pessoas a impressão de que Gaza será o novo paraíso do Oriente Médio, e a vida vai parecer diferente. Você precisa ter muito cuidado porque, se você aumenta as expectativas e as pessoas lá não veem nada mudando, e elas não vão ver mudanças imediatas. Aliás, por causa dos jihadistas que ainda estão lá, isso vai sair pela culatra. E deixe-me lembrar você, Dan, que em 2020, acho, ou 2021, Trump publicou o Acordo do Século e também incluía incentivos econômicos para os palestinos. Foram quase 40 bilhões.
dezenas de bilhões de dólares, e esse plano foi imediatamente rejeitado pelos palestinos. Eles nem quiseram olhar para ele, não quiseram estudar. Por quê? Porque eles disseram que isso é um complô, uma conspiração de Trump para liquidar a questão palestina. Eu já ouço de muitos palestinos e muitos árabes que eles estão muito céticos. Eles, na verdade, são contra o Conselho de Paz e o plano de Trump, mas não querem dizer isso abertamente agora. Em particular, eles chamam isso de plano de colonização, chamam de plano fracassado, chamam de plano dos sonhos. Mas eles estão indo junto, estão permitindo que aconteça, por que não? Como você mencionou antes sobre Israel, eles não querem ser vistos como a parte que está obstruindo os esforços de paz e estabilidade. Precisamos lembrar, afinal, a principal estratégia do Hamas agora é permanecer no poder para garantir que continuará governando Gaza no pós-guerra. E é por isso que houve uma declaração muito importante esta semana de um alto funcionário do Hamas. Muitas pessoas não prestaram atenção nisso. Por Il-Hindi, acho que o nome dele era Khaled al-Hindi, ou Suhail al-Hindi, desculpe, e ele disse, na El Arabi Al-Arabiya, a emissora nacional saudita. Ele disse, o que estamos vendo agora é um período de trégua de longo prazo. Em outras palavras, o Hamas vê o que está acontecendo agora como uma repetição de cessar-fogos anteriores que foram assinados entre Israel e Gaza. É um cessar-fogo que o Hamas deseja para se rearmar, se reagrupar e consolidar seu poder em Gaza. É exatamente isso que está acontecendo enquanto estamos sentados aqui conversando. Bem, acho que o ponto de exclamação da nossa discussão de hoje é caveat emptor. Como dizem, que o comprador esteja atento ao que está sendo vendido em Gaza, um aviso muito saudável que é culturalmente e contextualmente cultural, e é exatamente isso que estamos tentando alcançar. No Al-Shakal al-Satlana, nosso Oriente Médio é revelar o verdadeiro, autêntico Oriente Médio para o Ocidente. E ainda assim, eu acho, e aqui temos outra, eu acho, discussão muito positiva, cautela, e por um lado, sempre permanecendo um pouco otimista, mas realista, e eu acho que isso é... Realista. É a palavra-chave, Dan. Realista é a palavra-chave. Dani, Khaled, e obrigado a todos. Obrigado, Khaled, e obrigado ao nosso público maravilhoso por estar conosco novamente. Vamos ser realistas. Obrigado.